6h42, a gente muda um pouquinho de assunto para falar das regras do Imposto de Renda 2024. A Secretaria da Receita Federal divulgou os detalhes hoje pela manhã, já estipulando o prazo para entrega mesmo da declaração entre 15 de março até 31 de maio deste ano. Mas para saber um pouco mais, do que é preciso o contribuinte providenciar nessa pré-declaração, a gente conversa com Walter Kopp, que é auditor fiscal aposentado, especialista também em imposto de renda. Seja bem-vindo, Walter. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Houve alguma alteração significativa nas regras previstas para a declaração deste ano? Não temos muitas alterações, mas temos algumas importantes. Como a tabela foi atualizada, também o valor da obrigatoriedade, que é uma interferência direta do valor da tabela, subiu um pouco. E, além disso, a Receita aproveitou e atualizou outros valores também importantes para o declarante. Com relação ao valor, saiu daquele 28.559,70 para pouco mais de R$30 mil, que é o aumento que houve de 6,79 no ano passado na tabela do imposto de renda. Uma outra mudança interessante é na segunda condição de obrigatoriedade, onde o rendimento isento e não tributável, ou ainda o rendimento sujeito à tributação exclusiva, que há muitos anos, para obrigar, bastava que passasse de R$40 mil, foi atualizado esse valor para R$200 mil. Então, saiu de 40 para 200 o rendimento isento e não tributável de tributação exclusiva para obrigar. Outro item que teve atualização também é aquele que diz respeito ao patrimônio do declarante. Até o ano passado, bens e direitos que estavam lá no patrimônio por valor histórico de aquisição e que no somatório desse mais de R$300 mil, obrigaria a entrega, mesmo que não se incluísse em nenhuma outra condição. A partir de agora, com a regra nova que sai amanhã na instrução normativa, esse valor passa a ser R$800 mil. Walter, boa tarde. Tem já alguns anos, desde que a declaração se tornou digital, se tornou eletrônica, nós temos a declaração simplificada e a outra declaração completa, vamos chamar assim, Tem quem o senhor indique para fazer a simplificada, quem precisa de uma, talvez nesse caso do patrimônio que o senhor citou agora, precise fazer uma declaração completa? Qual a informação, qual a dica aí que o senhor dá para o contribuinte? Importante esse seu questionamento. O que acontece? Antigamente, um pouco antes de chegar a informática, a tecnologia, quando a declaração era feita em papel, nós tínhamos até o modelo azul, que era o completo, e o modelo verde, que era o simplificado, dando até a ideia de que fossem duas declarações distintas. Na verdade, nunca foram. É uma única declaração que você escolhe a forma de tributar e de ajustar os seus rendimentos. E continua existindo as duas formas, simplificado e completo. Hoje, chama-se opção pelo desconto simplificado e opção pelas deduções legais. Como escolher a melhor forma? Primeiro, você começa a sua declaração digitando tudo que você tem. Todas as suas despesas, todas as suas rendas, todos os abatimentos, enfim. Vai informando, eu até brinco que tem um placar eletrônico, fica no canto esquerdo inferior da sua tela, se você estiver preenchendo pelo aplicativo do computador, pelo programa gerador de declaração, que ele vai sendo atualizado a cada valor que você insere na sua declaração. E ele sempre aponta qual é a melhor opção. Sem o programa, qual é a regra geral para se detectar a melhor opção? Se as suas deduções que você traz para a declaração forem maiores do que o desconto simplificado, que hoje está limitado a R$16.000,
R$ 1.700, um pouquinho mais que isso, vai ser melhor usar a antiga declaração completa, opção pelas deduções legais. Quem tem uma única fonte de renda, não tem dependente, via de regra, não tem despesas dedutíveis, via de regra, a melhor opção será o desconto simplificado. Mas o aplicativo não deixa você errar. Se na hora de entregar, de transmitir, você estiver com a pior opção, ele abre uma telinha e te avisa. A sua opção não é a melhor, se você mudar, você vai ter tal resultado. E aí você concorda com ele e entrega sempre corretamente. Uhum. Em relação aí a esse pré-declaração, é possível já solicitar junto aos bancos, às empresas, o informe de rendimentos? Isso, na verdade, as empresas, fontes pagadoras de rendimentos e os bancos, com relação a rendimentos financeiros e outras informações, estão obrigados, por lei, a enviar ou disponibilizar, né, que hoje não precisa mandar pelo correio mais, basta dar um acesso, você entra lá e baixa. O prazo foi 29 de fevereiro. Então, em tese, todos os contribuintes já têm disponíveis essas informações. E a Receita, desde o ano passado, tem focado bastante na utilização da chamada declaração pré-preenchida. O que é isso? É uma declaração que está disponível para aquele declarante que já entregou declaração no ano anterior e que vai disponibilizar para o declarante aquilo que ele informou o ano passado, bens e direitos, etc., etc., e todas as informações novas enviadas pelas fontes pagadoras. Ele fazendo essa opção, as informações já vêm para dentro da sua declaração. Importante, ainda que as informações venham oficialmente através da Receita, são informações de terceiros, sujeitas a erros. A responsabilidade por esses dados continua sendo do declarante. Então, você usa a pré-preenchida, a Receita recomenda, eu recomendo, é mais seguro, a chance de malha diminui, porque está tudo correto, você não digita muita coisa, já estará pronta, mas confira com a documentação que você possui. Se estiver errado, corrija de acordo com a documentação que você tem. Walter, como é calculada a restituição? Nem todo mundo tem direito, né? Mas quando tem direito, como que funciona isso? Ótima pergunta. Olha só como é que funciona. A nossa declaração, que a maioria vai fazer agora até 31 de maio, ela se chama Declaração de Ajuste Anual. Esse nome não é por acaso. É o momento em que é feito o ajuste em relação àquilo que já foi pago ou retido durante o ano. Vamos pegar o exemplo mais comum, que seria o assalariado. Quem recebe lá o seu olerite, conforme a sua faixa de renda, uma parte já é retida na fonte, ou seja, não vem para o seu bolso, já fica separado para recolhimento ao fisco. Essa é uma obrigação, não é uma opção da fonte pagadora. Aí o que acontece? Nesse momento em que está ocorrendo o pagamento da sua renda e a consequente retenção, nem todas as suas despesas são conhecidas. Por isso que você faz a declaração para ajustar. Aí é feita a seguinte conta, é levado para a sua declaração todas as suas receitas, todas as suas rendas, as deduções permitidas chegam na base de cálculo. A base de cálculo vai para a tabela anual. Ali eu chego ao imposto devido. Apurado o imposto devido, o que o sistema faz? Verifica aquilo que você já teve retido ou recolheu durante o ano. Se você recolheu a mais durante o ano, o resultado da sua declaração será imposto a restituir. Se aquilo que você recolheu durante o ano ficou a menos do que o imposto devido, a sua declaração vai dar como resultado imposto a pagar. Pesadelo, né? Quando isso acontece aí. E é bom se precaver que às vezes as pessoas não se atentam. Por exemplo, caso típico, quem trabalha em mais de um lugar. Por quê? Cada fonte pagadora, a pessoa tem 2 empregos, cada fonte pagadora cumpre a lei, levando o valor pago mês a mês para a tabela e retém. A outra fonte faz o mesmo,
Só que quando as duas se somam, muda de faixa. Você estava em 7,5, foi para 15, ou estava em 15, foi para 22,5, ou estava em 22,5, foi para 27,5. Esse é um dos casos típicos que vai fazer com que a sua declaração gere imposto a pagar. Já ouvi gente falando que nem gostaria de uma promoção nesse momento exatamente por isso. Que às vezes o que vai ter de reajuste vai ter que depois ir para o imposto. Eu já penso diferente, viu? Se o governo fica com 15%, significa que 85% fica comigo. Então eu quero pagar mais imposto. Mesmo que seja pouca diferença aí, com certeza. Exatamente. Quero agradecer o Walter Kopp, que é auditor fiscal aposentado da Receita Federal, também especialista em imposto de renda. Acredito que a gente vai conversar mais vezes ao longo desses próximos meses, viu, Walter? Obrigada pela atenção. Continuo à disposição, é só chamar. Abraço a vocês e aos ouvintes. Obrigada. Abraço. Agora 13h53.